Oi, eu sou Ana Paula Gomes e hoje eu estou aqui para compartilhar com você o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos meditando nesse livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, caminhando nesses ensinamentos que o Senhor nos deixou por meio de Paulo, e que nesta hora eu e você possamos ser ministradas, conduzidas, confrontadas, e que este seja um tempo para que nós realmente possamos olhar para dentro de nós e deixarmos o Espírito Santo nos ensinar questões que Ele preparou pontualmente para este tempo, para as nossas vidas. Que eu e você sejamos mulheres que nos permitem sermos transformadas e sermos canal de bênção e de edificação na vida umas das outras. Amém? Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que profetiza, porém, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em língua, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja perceba a edificação. Agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não os falasse, ou por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma forma, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós. Se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Se eu, porém, ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres que o espírito, como dirá o não instruído, amém sobre as tuas ações de graça, visto que não sabe o que dizes? Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem língua e entrarem os que não têm instrução ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Se, porém, todos profetizarem e alguém sem instrução ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se de tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja
intérprete. Se contudo não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Se porém a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se, porém, alguém ignora isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Amém? Eu considero este capítulo muito forte, porque é um capítulo que mexe muito comigo, porque eu creio muito no que diz aqui, quando é citado que quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. E por muito tempo eu me questionei, uau, que incrível é receber um dom que você fala diretamente com o próprio Deus. E aqui também diz que a nossa mente fica infrutífera quando falamos em língua. Eu não sei se você que me ouve tem o dom de orar em línguas, mas saber que quando as nossas palavras humanas não são suficientes e você tem a possibilidade de falar com o próprio Deus através de uma oração que Ele mesmo gerou em você, através do seu fluir, para mim é tremendo. E Paulo, ele fala para aquela época, através desses trechos, sobre este amor, e também fala sobre dons aqui. Porque aqui não fala somente sobre essa oração em línguas. Eu quis começar falando isso porque para mim é algo muito impactante. Aqui Paulo, ele nos leva a nos reposicionar. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos acreditando que estamos falando com Deus, mas nós não conseguimos nem tocar as pessoas, nós não conseguimos nem acessar o coração das pessoas. Então, esse reposicionamento é para que nós possamos meditar em qual é a nossa conduta em relação àquilo que nós aprendemos, quais são as nossas perspectivas em relação ao outro, como nós acreditamos que deve ser esse relacionamento, esse conduzir um relacionamento com outras pessoas. E ele fala muito aqui sobre essas línguas, sobre esses dons espirituais. E é como se fosse algo que é precioso, que é escondido, que é secreto. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem o que é uma oração em línguas. Muitas vezes quem ora em línguas, ela não é entendida. E ela também não entende o que ela está falando. E você já parou para pensar que você e eu que temos esse dom, quando nós oramos em língua, nós estamos edificando a nós mesmos. E também tem o dom de profetizar. Pessoas que têm o dom de profetizar, elas edificam uma igreja, e a igreja somos eu e você. E aí que nós devemos nos confrontar. Será que nós estamos buscando realmente conhecer esse Deus que nos deixa tantos recursos para acessar? Será que quem é esse Deus? Porque quando nós pensamos em Deus, Ele é muito maior do que nós conseguimos
refletir e dimensionar, porque ele é indescritível. E quando nós permitimos que o próprio Espírito Santo nos conduza por meio dessas palavras, por meio dessas reflexões, nós conhecemos um Deus não só de ouvir falar, mas de experimentar de uma forma que, estando aqui comigo, você de repente vai além. Porque o que eu estou oferecendo para ti nesse momento é uma porção que eu recebi. Mas o Senhor, Ele quer que você busque a sua própria porção, que você prepare a sua própria porção, que você busque o conhecê-lo de uma forma muito mais efetiva, pessoal, porque Ele quer ministrar individualmente com cada uma de nós. Aqui também citam uma questão que me chama a atenção, que ele diz assim: se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O que isso quer dizer? Que se nós não formos clara, como alguém vai caminhar ao nosso lado? Se a nossa comunicação confunde, isso vai construir ou vai afastar as pessoas? Então aqui fala muito sobre esses dons e essas línguas, e nós temos que clamar ao Senhor para que Ele nos dê discernimento para entender o que Ele quer nos revelar nesse tempo, sobre essa oração em línguas, sobre este falar diretamente com o próprio Deus, sobre essa possibilidade de você edificar você mesma, sobre os dons que o próprio Senhor te entregou. Paulo, ele nos ensina muito. Ele nos ensina a nós liberarmos aquilo que muitas vezes nos trava. E o que nos trava tem muito a ver com tudo que aprendemos ao longo da nossa vida. Paulo nos ensina a entregarmos ao Senhor aquilo que muitas vezes nos limita. Que nós possamos nos permitir sermos ministrados e deixarmos fluir esse rio que vem da fonte, que é o Senhor, através desses ensinamentos. Aqui nós precisamos também aprender sobre ordem. Esta ordem, essas diretrizes que o Senhor nos deixa, nós não podemos viver em caos. O Senhor, Ele não atua na confusão. Nós precisamos viver em paz, porque a paz é uma promessa. O que está em desordem dentro de nós, que nós devemos deixar o Senhor ecoar? Os nossos pensamentos estão em paz neste momento? O que está nos movendo, mulheres? O que realmente nós estamos desejando alcançar? Nós somos pessoas verdadeiramente conectadas com o Senhor, que tem um relacionamento genuíno com Ele? Nós estamos construindo pontes ou nós estamos construindo apenas monólogos? Nós precisamos meditar sobre este tempo, nós precisamos meditar sobre esta palavra. Nós precisamos permitir, clamar, se nós estivermos cauterizadas de repente ou nos sentindo anestesiadas, nós precisamos clamar, bradar para que o Senhor venha tocar o nosso coração em um lugar profundo. Se nós estamos insensíveis, que nós possamos clamar para que o Espírito Santo Ele venha e intervenha naquelas áreas que só Ele pode atuar. Que nós possamos, de fato, reconstruir as nossas relações, que nós possamos, de fato, estarmos sensíveis para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar, que nós tenhamos verdadeiramente entendimento sobre o que é presença, sobre o que é intenção, sobre o que é relacionamento, sobre o que é seguir esse amor que o Senhor nos ensina. Que nós tenhamos entendimento em Deus, para sermos conduzidas e agirmos como instrumento nas mãos dEle. Que o nosso idioma seja o idioma do amor, mas para que seja verdadeiramente o idioma do amor, aquele que sai dos nossos lábios, as nossas ações, as nossas intenções, nós devemos realmente sermos posicionadas, nos permitirmos sermos posicionadas. Que eu e você possamos entender esta palavra, que às vezes pode trazer
algumas estranhezas para nós, uma falta de entendimento, mas que o Espírito Santo, ele possa ministrar ao seu coração, aos seus ouvidos, à sua mente, aquilo que você necessita nesse tempo. A minha oração é para que você realmente se sinta acolhida, se sinta esticada, se sinta provocada a ser a mulher que o Senhor te chamou para ser nesse tempo. Amém? Um forte abraço.